Miracle Man, a Era de Ouro, que foi onde que o Neil Gaiman teve que assumir aí o fardo, assumir a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de ninguém mais, ninguém menos do que Alan Moore. E será que o Gaiman se deu bem nessa? Vamos ver agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com essa belezinha que acabou de chegar por aqui, que é Miracle Man. Miracle Man, você leu Miracle Man do Alan Moore? Deveria, pois é, mas se você não leu, a gente vai falar um pouquinho sobre esse aqui, que não é o do Alan Moore. Esse aqui é do Neil Gaiman. Neil Gaiman assumiu a bronca de dar continuidade a um quadrinho que é um dos mais clássicos, que nem é da Marvel, né, originalmente, mas a Marvel comprou o seu clássico. Fica essa denúncia aí pra você que diz que a Marvel não tem clássico. Enfim, a Marvel foi lá, comprou o Miracle Man, e daí tem um rolo que ninguém sabe dizer direito o que aconteceu aí no Miracle Man, mas enfim, que logo depois do Alan Moore chegou o Neil Gaiman, lá no final dos anos 90, ou seja, praticamente na mesma época que o Gaiman estava trabalhando no Sandman, né? E daí saiu isso aqui um pouquinho lá naquela época, e agora a Marvel concluiu essa publicação. Tem um monte de lenda urbana por trás disso aqui, mas vamos focar na HQ. Então vamos dar uma olhadinha nesse Miracle Man aqui. E aqui está, então, Miracle Man de Neil Gaiman e Mark Buckingham. Esse é o livro 1, chamado A Era de Ouro. É a continuação do Miracle Man do Alan Moore. E realmente, assim, é um fardo grande que o Neil Gaiman aceitou em dar continuidade, né? Continuar o quadrinho do Alan Moore, né, que foi um quadrinho espetacular. Aqui, como vocês podem ver, a arte do Mark Buckingham é muito boa. Tá? Esse quadrinho aqui, ele é uma antologia, são diversas historinhas aí dentro. Originalmente são 6 HQs, né? Esse encadernado então traz as 6 HQs e são 8 capítulos mais esse prólogo. Aqui, a primeira história vai tratar sobre visitar esse templo, tá? Se você não leu o quadrinho do Alan Moore, talvez você vai ficar um pouco perdido aqui, tá? Mas aconteceram algumas coisas lá, não vou dar spoiler porque talvez você não leu, então se você ler esse aqui, você vai sentir falta do quadrinho do Alan Moore. Então eu recomendo que você leia toda a fase do Alan Moore, depois venha pra cá. Mas enfim, tá? Aqui o que acontece nessa primeira história é que o pessoal quer visitar o Miracle Man. Para visitar o Miracle Man, tu tem que ir ali nessa meio que uma igreja, enfim, é um templo que tem que fazer toda uma peregrinação para chegar lá em cima, tem que subir lá uma montanha gigantesca aí, e as pessoas vão refletindo sobre a vida antes de chegar lá em cima, até que quando eles chegam lá e encontram o Miracle Man. Daí você pode fazer um pedido, pode pedir alguma coisa para ele, ele vai dizer se ele consegue fazer ou não. Tá? Bem interessante, muito, muito bom. Tá? Essa primeira história aqui, eu achei ela espetacular. Tá? Depois nós temos essa Gritos, que fala um pouco desse rapaz aqui, na verdade, né? Que ele vai contar um pouquinho da sua vida aí, né? Do seu passado e como que ele tem ligação ali com o Miracle Man. Tudo aqui dentro, tá? Ele tem uma certa... Tem uma pegada meio Sandman, tá? Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Então esse rapaz é uma historinha um pouquinho mais curta contando a história dele com o Miracle Man. Depois nós temos esse cara aqui que ele cuida... É meio que uns negócios de energia eólica que ele cuida então ali desse forte, enfim, desse moinho, como queiram chamar. E daí vai falar que isso aqui, que ele teve um relacionamento com a Miracle Woman. Tá? Que é uma personagem também que é ali do Alan Moore. Daí vai mostrar aí o que foi que eles, como eles se relacionaram e tudo mais. Vocês podem ver que o Mark Buckingham ele muda o estilo da arte dele entre uma historinha e outra, tá? O que eu acho bem interessante, bem legal. Tá? Daí depois nós temos esse aqui que é uma história dessa menina aqui que ela é Bates. Enfim,
O que é o Bates? O Bates, ele é o Miracle Kid, acho que era o nome, o Kid Miracle Man, um negócio assim, até me esqueci o nome dele, mas enfim, que ele é o grande vilão lá do arco do Alan Moore. E aqui eles estão falando sobre se ele vai voltar ou não. Então, também é uma historinha aí, não é tão interessante assim. Depois nós temos as notas do subsolo. Esse aqui é mais interessante. É um conceito meio louco, mas enfim, tem alguns androides que eles têm a mentalidade de pessoas que morreram. Então nós vamos encontrar aqui o Andy Warhol. Ele... notem como a arte aqui também ela é muito diferente, bem interessante. Tem vários Andy Warhol que eles trabalham fazendo camisetas, né? Ou seja, aqui tá um pouco com o reflexo em cima, mas enfim, eles trabalham fazendo camisetas, enfim, trabalhando com arte, assim como o Andy Warhol fazia em vida. E temos o androide do Gargunza. O Gargunza é o monstro, não é o monstro, né? Mas enfim, é um monstro médico muito louco que fez o Miracle Man, que foi o grande inimigo dele aí na sua vida. Daí eles... isso aqui talvez seja um pouco um conceito que não vai dar para entender direito aqui. Talvez explicasse melhor na fase do Alan Moore, mas não tenho tanta certeza disso. Mas enfim, o Gargunza, ele é recriado, ele volta à vida nesse androide aí justamente por ele ser uma mente muito inteligente. Aqui até mostra assim um pouco da arte do Andy Warhol. Enfim, mostra a amizade desse Andy Warhol, que é um dos Andy Warhol, tem vários, tá? E mostra a intimidade dele, enfim, a amizade dele com esse Gargunza aí, tá? Também vai contar um pouco melhor a história dele, vai mostrar aqui o Salvador Dalí em certo momento. Cara, é uma viagem, assim, bem legal, esse Notas do Subsolo. Depois nós temos essa história aqui, que vai mostrar essa mulher que ela tem uma filha com o Miracle Man, que é essa criança aqui, tá? Se chama Misty, essa criança. Também, infelizmente eu não li toda a fase do Alan Moore e talvez isso tenha uma lacuna, por isso mesmo que eu digo para você ler a fase do Alan Moore para entender melhor esse quadrinho aqui, senão vai ficar também meio perdido, que nem eu tô aqui um pouco em certos momentos. Não que eu não tenha curtido a história, se você for ler você vai curtir também, provavelmente. Mas enfim, aqui nós temos uma história aqui, a história de Winter. Winter é também uma filha do Miracle Man, a original, vamos dizer assim. E é meio que um livro ilustrado que tem aqui dentro do quadrinho. É uma história bem fantasia, assim, mas é aquilo que eles chamam aqui de lendas urbanas, enfim, que são coisas que podem ter acontecido ou não. E então mostra ali que essa mulher, então, ela tem um filho aqui também com o marido dela normal, né? Além dessa criança com o Miracle Man. Vai explicar a origem dessa criança e tudo mais. Também é bem interessante e bem legal. Essa história de espiões aqui eu já não achei tão interessante aqui, que mostra essa espiã aí fazendo umas missões, aí, enfim, não fica muito claro aí qual que é a moral por trás dela, mas enfim, tá? Também tem essa história aí, que eu já não achei tão interessante. Talvez o grande fator interessante que tem aqui é esse personagem aqui, que ele é um fantasma, tá? É bem estranho. Por fim, fechando aqui, nós temos essa história aqui que é do carnaval. Meio que eles celebram a vitória do Miracle Man para o grande adversário aí, que eles chamam, que era o Bates, que aqui está ele, a camiseta dele, enfim, né? E daí, tem o pessoal celebrando, mostra... aquilo que aconteceu lá na fase do Alan Moore, ele deixou mesmo um legado para trás, e o Neil Gaiman revisita isso aí, ele utiliza isso aí de uma forma bem interessante, né? Tem essas crianças aí que são filhos do Miracle Man, tem seres estranhos, seres do espaço, animais falantes. Cara, é um negócio bem louco. E tem uns easter eggs aqui, porque que é legal para você que gosta de referência e tudo mais. Como vocês podem ver aqui, tem o Capitão Bretanha, aqui aparece em certo momento. Aqui tem um cara fantasiado de Mulher Maravilha.
aqui mais adiante vai ter mais umas outras referências que talvez você já tenha visto. Aqui tem o Senhor Fantástico aqui, né? Gigante aqui do lado. E tem a Estelar e o Asa Noturna também aqui perdido, né? Tem umas referências aí que são bem interessantes. E por fim, aí tem uma queima de fogos, o Miracle Man aparece aí pro pessoal, enfim. Cara, assim, a arte ela muda entre os quadrinhos, mas eu acho ela toda ela muito boa. Tem um pouquinho de extras aqui, tá? Falando sobre os planos. Isso aqui era para ter saído originalmente em 89, 90, né? Que é basicamente na época do Sandman. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. E daí tem alguns rascunhos aqui que são bem legais. Quero pular para a parte das capas aqui, que eu acho que é bem mais interessante até do que esses rascunhos aqui, tá? Tem aqui os estudos de capa do Mark Buckingham, tudo mais. E aqui tem as capas extras, né, as capas alternativas. Nós temos aqui essa do Simone Bianchi, essa que tá aqui é do Simone Bianchi. Aqui nós temos uma que é do Joe Quesada. Essa aqui de baixo daí já é do Alan Davis, né, com o Totleben, que é o pessoal que fez originalmente o Miracle Man. Tá? Aqui sempre tem a capa original e aqui as capas alternativas. Ó, tem uma do Frank Cho. Tem essa aqui do Paul Pope, muito bonita capa, por sinal. Depois, aqui também tem aqui o do volume 3, e tem a capa do Michael Allred, e esta outra aqui que é do Tony Harris. Aqui tem a original do número 3. Depois eu falo um pouquinho mais sobre essas datas aqui e tudo mais, né? Essa aqui é a número 4. Aqui tem uma capa que é do Charles Paul Wilson. Não conheço muito ele. Aqui tem essa do Chris Samnee. Tá? Chris Samnee já é um autor mais conhecido. Aqui a capa do número 5. Muito legal. Aqui, ó, essa capa aqui é do Tim Bradstreet. Ele fez as capas do Justiceiro, naquela época ali do Garfiennes. Vocês lembram disso, né? Essa aqui é do Gene Ha. Também bem legal. Aqui nós temos o número 6, que é essa aqui dos balões, que é essa história final. Aí tem a capa do Carrie Andrews. E depois do Olivier Coipel. Aqui pega um pouco de reflexo, né? Mas olha só, a capa do Coipel também é muito bonita. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre a história, sobre o roteiro e tudo mais de Miracle Man, a Era de Ouro. Bom, então como vocês viram, assim, a arte pra mim ela é muito boa, né? O Mark Buckingham, que é um cara que já trabalhou com o Neil Gaiman tá, em outros quadrinhos, como eu já falei, é um cara que desenha muito bem, ele trabalha com vários estilos aí diferentes, e tudo fica bem legal. Eu adorei a arte dele, eu gosto muito dos trabalhos dele ali em outras publicações também. Mas enfim, acho que aqui é um trabalho bem bom dele mesmo, bem acima da curva. Bom, como vocês puderam entender, tem muita ligação desse quadrinho aqui com os quadrinhos do Alan Moore. Então, se você não leu os quadrinhos do autor original, né, porque não é o Alan Moore, é o autor original, que a gente não sabe quem que é o autor original, mas enfim, se você não leu, você tem que ler para entender isso aqui melhor. Eu, por exemplo, não li todo, eu li só um pedaço lá do Miracle Man do Alan Moore, e eu parei ali pela metade, porque assim, é um clássico, é um quadrinho foda pra caralho, mas é difícil, tá? Ele é pesado pra ler, não é um quadrinho muito fácil, mas assim, ele tem a grandiosidade, quando que eu li o Miracle Man, até onde que eu li, tem muita semelhança com aquilo que o Alan Moore fez em Watchmen, em todos os sentidos, tá? Só o problema, não é um problema, né? Mas enfim, a diferença é que o Miracle Man trabalha com um personagem, que é o Miracle Man, que é como se fosse, sei lá, o Shazam, né? Mas o problema e a diferença maior, né, no caso, que é o que interessa, porque não é um problema, é a diferença, lá no Watchmen tem vários personagens, então ele trabalha com vários tipos de personagens, tipo o comediante, o Rorschach, enfim, são os personagens diferentes que tem lá dentro. Aqui, na verdade, é tudo mais ou menos personagens semelhantes, tudo meio que fosse ali a família Marvel, do Capitão Marvel, enfim, ali do Shazam, chame como você quiser. Aqui tem um grande embate entre o Miracle Man e o seu
ajudante, né? O seu sidekick, que daí depois, né? Os dois brigam e tudo mais. Mas enfim, tem uma coisa gigantesca por trás disso, tem uma batalha gigantesca por trás disso, e isso faz com que o Miracle Man seja alçado à categoria de Deus, né? Todo mundo na Terra considera ele um Deus e ele faz milagres mesmo, como o seu próprio nome diz. E enfim, o Gaiman trouxe isso aqui nessa pegada dele aqui, que é uma pegada muito semelhante de Sandman. Esse quadrinho aqui, eu vejo ele mais próximo de Sandman do que do próprio Miracle Man do Alan Moore. Tá? Se você gosta de Sandman, aquilo que tá aqui dentro é bem semelhante. Aquele estilo do Sandman que traz histórias meio de antologia, contando história de outros personagens que não sejam Morpheus. Então aqui também tem isso, porque são histórias de personagens que são afetados pelo Miracle Man, ou enfim, tem alguma ligação com o Miracle Man, porém não é uma história do Miracle Man. Isso eu achei bem semelhante. E fora que a narrativa, né, o estilo de contar histórias, enfim, toda a grandiosidade que o Neil Gaiman fez lá em Sandman, que o torna um autor tão acima dos demais, aqui dentro tem. Tá? Então o Neil Gaiman foi muito bem fazendo isso aqui. Então imagine se o Watchmen tivesse uma continuação escrita pelo Neil Gaiman. É o tamanho desse Miracle Man aqui. Tá? É o primeiro volume, é a Era de Ouro, tá? Depois teremos outras 2 eras. Vou até dar uma olhada aqui, ver qual que é o nome, para mim não falar errado e você ir ali me xingar nos comentários. Mas são 6 edições em cada encadernado. E daí nós teremos, além dessa Era de Ouro, nós teremos a Era de Prata, que é a continuação, que eu não tenho certeza se tá saindo lá fora, se já terminou, né? Eu não tô muito por dentro disso. E depois, fechando, nós temos a Era das Trevas, tá? Essa aqui, então, seria uma continuação direta daquilo que aconteceu lá no Alan Moore, mostrando ali o desfecho daquela batalha, o que aconteceu depois daquela batalha, as pessoas vivendo e convivendo com esse Deus Miracle Man. Depois, as coisas vão começar a desandar na Era de Prata e na Era de Trevas. Então, cara, é um quadrinho muito bom, tá? Eu recomendo bastante, principalmente para você que gosta de Sandman. Porém, vá ler os quadrinhos do Alan Moore. Inclusive, eu mesmo vou ter que pegar e ler agora tudo aquilo lá para eu conseguir entender tudo aquilo que tá aqui. Certo, galerinha? Muito bom. Fica a dica aí. Realmente, assim, o Neil Gaiman, ele é um cara que não é um dos meus autores favoritos. Além do Sandman, eu não consigo gostar de muita coisa dele. Mas isso aqui tá muito bom, porque tá bem parecido com o Sandman. Vale a pena conferir. Certo, galerinha? Você já leu? Comenta aí. Se você não leu, leia o Alan Moore, depois leia isso aqui. E se você quer ser feliz, clica na inscrição. Você vai ser feliz fazendo isso? Não sei, mas eu sim. E é o que interessa pra mim. Certo, galerinha? Um forte abraço e tchau!